Olá, olá, olá pessoal, continuando a nossa série Desenvolvendo Gratidão. E hoje a gente vai falar um pouco de uma situação, capítulo 17 de Lucas. E a situação, resumindo, é a seguinte: Jesus estava de passagem por uma região, era a fronteira entre Galiléia e Samaria. E de longe, né, 10 leprosos gritaram a ele, né, porque eu não sei se você conhece muito sobre essa doença, mas é altamente contagiosa. E naquela época, então, não existia muito tratamento, né, não existiam muitos recursos. E o tratamento com pessoas doentes, pessoas deficientes, naquela época era totalmente absurdo, era uma exclusão total dessas pessoas. Mas então esses leprosos gritando por Jesus, ele falou para eles irem se apresentar aos sacerdotes do templo. E aí eles obedeceram aquela palavra, mas no meio do caminho apenas um, caindo em si, deu conta que se estava curado e ele retornou. Ele retornou então onde estava Jesus. Veja só, né? Eu falei da questão do distanciamento a respeito dessa doença. E qual foi a atitude desse cara? Ele voltou quando ele percebeu a cura. Ele foi até Jesus, ele foi da onde a cura partiu, né? Vamos dizer assim. E voltou louvando a Deus em alta voz, prostrando-se aos pés de Jesus, o agradeceu. Então Jesus falou para ele. E o versículo faz questão de ressaltar que aquele que tinha voltado era samaritano. É um detalhe muito importante que a gente vai mergulhar um pouquinho nele daqui a pouco, mas Jesus falou para ele, questionando ali à frente de todos: não se encontrou mais nenhum que tenha voltado, a não ser esse estrangeiro? Vá, a sua fé te curou. Ou em algumas versões diz: a sua fé te salvou. E por que eu disse que é muito importante o detalhe do versículo ter mencionado que aquele era samaritano? Porque o judeu era inimigo do samaritano, fazia o samaritano de inimigo. E isso era bem complicado, né? Porque até numa outra situação que Jesus estava numa região perto da Samaria, os discípulos ficaram com medo por causa disso, mas isso é um outro detalhe para um outro dia, quem sabe. E isso ilustra o que a própria Bíblia diz a nosso respeito em relação a Deus, que nós sempre fomos inimigos de Deus por causa do pecado, por causa de nossas escolhas, por causa de nossos corações inundados nesse pecado, nesse distanciamento de Deus. E achei muito interessante a Bíblia informar isso a respeito daquele homem, porque provavelmente muitos daqueles que continuaram para uma aparente obediência para se apresentarem ao sacerdote do templo seriam judeus. Mas a Bíblia faz questão de mostrar que aquele que voltou era samaritano. Ou seja, Jesus partiu do povo judeu, ele nasceu no povo judeu, mas muitos do povo judeu não o receberam, por causa justamente do oposto ao que Jesus declarou sobre aquele samaritano: vá, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E isso nos mostra que é a ingratidão que surge a partir do pecado, a partir do distanciamento, que
que temos de Deus, que sempre, dependendo da nossa natureza, das nossas escolhas humanas, nós sempre iremos escolher ficar distante de Deus, porque isso é o que o pecado que habita em nós vai nos fazer escolher, vai nos fazer falar, vai nos fazer pensar que precisamos só de Deus quando Ele tem que nos curar de algo, quando Ele tem que nos suprir de algo. Do contrário, não precisamos ter o trabalho nessa busca diária de Deus, na busca diária de um relacionamento, porque afinal, né, na nossa mente humana, a gente pensa assim, por que eu vou buscar ter um relacionamento com alguém que eu não vejo? Infelizmente, na nossa limitação, na nossa ingratidão, a gente pensa dessa forma. Mas olha só, aquele homem, no começo, ele estava distante por causa da doença. E ele não estava distante de Jesus por causa da doença. Ele se encontrava distanciado da sociedade por causa da doença, porque as pessoas não o acolhiam, o rejeitaram, com medo de pegar aquela doença. É um motivo até que compreensível e aceitável. Mas aquele homem venceu todas as barreiras, porque muitos por causa da incredulidade, da falta de fé, podiam pensar, esse homem não está curado nada não, a gente vai morrer todo mundo aqui, vamos todo mundo pegar a lepra desse homem e vamos morrer. Mas ele venceu as barreiras de ser um samaritano, de nem todos crerem que a lepra dele tinha sido curada por Jesus, porque muitos não enxergavam Jesus como o Messias prometido, apenas como um homem qualquer que era um charlatão. E veja só que contradição, né? Muitas vezes valorizamos tantas pessoas que falam a respeito de Deus e são charlatões, e a gente demonstra uma ingratidão que não deveria. E isso afeta a nossa fé negativamente e a gente não percebe, porque o nosso ego está ali sendo massageado, porque o nosso ego está ali sendo apalpado por conta das necessidades que achamos que temos que desenvolver e não desenvolvemos a fé e a gratidão, mas muito pelo contrário, desenvolvemos a incredulidade diante de Deus e diante das pessoas, porque acabamos nos tornando instrumentos de falta de fé e de ingratidão perante as pessoas que amamos também. A ingratidão vai nos fazer distanciar pessoas de nossas vidas que nunca deveriam ter sido distanciadas e fazer aproximar pessoas que nunca deveriam ser aproximadas, porque aquela situação aparentemente vai ser a solução dos problemas, porque a solução que parece doce, parece a que eu sempre busquei na vida, revela a satisfação do meu ego. Mas muitas vezes determinadas situações que são difíceis, que são complicadas, a gente quer distanciar com nossas palavras, com nossas atitudes, porque a gente não cria uma sabedoria de lidar com aquela situação. Assim como aqueles homens não tinham a sabedoria de lidar com aquele homem samaritano e até então leproso. O que isso mostra para mim é que muitas vezes, como eu já falei por aqui em outra reflexão, a nossa lepra está no caráter. O nosso caráter tem sido consumido pelo nosso egoísmo, e isso tem gerado uma falta de fé, tem gerado uma ingratidão. Mas aquele homem nos ensina algo muito valioso. Nos ensina que a partir daquela cura, ele caiu nele mesmo e reconheceu: esse homem não é um homem comum. Esse homem não me salvou só da lepra que eu possuía. Esse homem salvou o meu espírito. Esse homem salvou a minha alma juntamente com essa cura que a palavra que ele declarou sobre a minha vida
possibilitou. Esse homem não é um homem comum. Esse homem, Jesus, me salvou da minha falta de fé, porque ele declarou sobre mim: a tua fé em mim te salvou. Ou seja, a gente não deve criar fé na gente mesmo. A gente, pela gente mesmo, não é nada e nunca vai ser. Mas a gente abraça muitas correntes por aí, muitas ideologias por aí que nos colocam no centro das coisas. Mas isso nos torna instrumentos de ingratidão, instrumentos de incredulidade na vida das pessoas. Precisamos tomar muito cuidado com isso, porque sempre que nos rendemos à nossa natureza hedonista, ou seja, a busca dos prazeres desenfreados, e a nossa natureza egoísta, isso sempre vai revelar o pecado habitando em nós. Mas aquele que nos purificou, não só de uma lepra física, no caso desse homem samaritano, mas da nossa lepra no caráter, da nossa lepra espiritual, que nunca seríamos salvos por causa de nossos esforços. Que você e eu possamos enxergar as situações que estamos hoje, e que isso possa fazer com que depositemos a nossa fé, não em nós mesmos, não nas circunstâncias, não em todo mundo ao redor, mas, como a Bíblia diz, aquele que é o autor e consumador de nossa fé, porque sem ele nem fé a gente pode ter. E ele é o consumidor da nossa fé, porque se a gente tem ele em nossos corações, se a gente realmente entendeu que é pela graça de Cristo que somos salvos e não por nós mesmos, nós seremos capazes de compreender que apenas Ele pode continuar depositando a fé em nossos corações, apesar das circunstâncias estarem completamente contrárias, e isso ser um instrumento de gratidão independente das circunstâncias. Que as perguntas que possamos fazer para nós mesmos seja: eu tenho sido um instrumento de fé na vida das pessoas ao meu redor, ou eu tenho distanciado as pessoas de Deus? Eu tenho me baseado muito nas circunstâncias, muito no meu achismo, muito no que eu construí ao longo da vida dentro de mim, e isso tem afastado pessoas que não deveriam ser afastadas e aproximado pessoas que nunca deveriam ser aproximadas? Isso tem possibilitado esse tipo de situação? Será que temos sido gratos por cada detalhe que pessoas nos ajudaram? Que essas perguntas possam inflamar nossos corações, não só hoje, mas dia após dia.